gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é um vídeo especial. Eu tinha prometido que ia trazer mais esses speeds artes, né, no tradicional. E, cumprindo a promessa, eu trouxe aqui uma speedzinha de um desenho. Pra começar o vídeo aqui, a gente tem aqui a minha base, né, que é a minha um negocinhozinho de desenhar em cima. Inclusive eu tenho esse desenho aqui que eu fiz, que eu acho que eu coloquei nos stories do Instagram, que é um desenhozinho da área. Eu tava estudando esse dia de noite, né? Só dá vontade de estudar alguma coisa de noite. Aí eu fiz esse desenho aqui da área, inclusive eu pintei ele de lápis de cor. Eu acho que ficou legal. Enfim, inclusive esse aqui desenho aqui lá. Pois é. Bom, a ideia pra esse vídeo que eu queria era trazer um desenho da área. Vamos começar aqui esboçando o desenho da área. A gravação não ficou tão boa quanto eu queria, porque eu acho que eu já contei já da gambiarra que eu faço, né? Eu transmito a tela do celular. No caso, eu uso o celular como câmera e gravo pelo OBS, porque meu celular não tem espaço pra gravar uma gravação dessa. Terminado o esboço, eu tenho esses lápis aqui, né? Eu tenho um 6B e um 2B e um 3B, mas eu usei esse 3B aqui. É só pra dar uma reforçada em traços que eu quero que sejam mais destacadas. Eu gosto de fazer isso, pra na hora da line art eu não errar, sabe? E acabar contornando um traço que não era pra ter ficado. Na questão da line art, eu tinha essas 3 canetas, mas no final eu escolhi contornar com uma caneta preta. Deu um trabalho contornar porque essa caneta preta tava toda hora falhando. Inclusive, eu tava com muito medo da caneta acabar e eu não consegui contornar. Eu tenho que comprar de novo uma caneta dessa e também outras canetas nanquim com a ponta mais grossa. A que eu tenho aqui é muito fina e eu gosto às vezes de traçar um pouco mais grosso pra ficar mais firme o traço. Inclusive, eu acho que eu demorei bastante nessa line art, porque justamente a caneta, além de tá falhando, a ponta dela não é tão boa e eu tava com muito medo de borrar. Eu não tenho aquela luvazinha, sabe? Mas no fim ficou bom fazer a line art dela. Depois que eu fiz toda a line art com a caneta, eu vim com a caneta nanquim, essa Unipin Fine Line, né? Eu acho que a ponta dela é 0.5, eu não lembro agora. Vou colocar na tela aí. Aí eu fui corrigindo algumas coisas nos olhos, que é parte mais detalhada, sabe? Não só nos olhos, como em outras áreas. Acho que eu poderia ter dado um pouco mais de destaque nas pontas dos cabelos. Um pouco a mais, sabe? Mas acho que é porque eu tava com medo, sabe? De estragar o desenho. Tava tão bonitinho que eu tava com medo de acontecer alguma coisa. Aí eu fui só apagando de levezinho com a borracha, onde tinha mais lápis de cor. Lápis de cor não, onde tinha mais lápis, né? Tô focando aqui de perto pra vocês verem. O desenho tava bonito, né? Eu me surpreendi com esse esboço e a line art também ficou boa. Agora a gente vem com essa caixa de lápis multicolor. Me patrocina aí, multicolor. Não custa nada. Eu gosto muito dessa caixa de lápis porque eles são umas cores muito vivas. E é um lápis barato, sabe? Não que eu não queira um patrocínio de uma caixa de lápis mais cara. Mas enfim. São 36 cores e eu fui escolhendo as cores que eu achava que eu ia usar nesse desenho. Eu gosto de separar assim pra não ir. Depois não ficar indo na caixa, abrindo, pegando um lápis, depois pegando outro, sabe? Aí eu separei cada cor. E as que eu não fui usar, eu coloquei de volta dentro da caixa. Depois eu separei de novo as cores que eu ia usar na pele. Não usei todas, mas as que eu achava possível de usar na pele, sabe? Aí, começando o processo da pele, eu comecei fazendo sombras com esse tom aqui. Que eu não vou saber ideia de qual é o nome, porque não tem nome. E eu também não sou muito chegada a saber nome de lápis de cor. Eu sei só alguns. Pior que eu acho que tem o nome sim das cores na parte de trás da caixa. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Mas eu não memorizo. Mas enfim. Eu fui fazendo uma camada escura, depois eu vim com uma camada de roxo. Porque eu queria a sombra mais roxa, né? Coisa que eu acabo fazendo no tradicional, eu também faço no digital e vice-versa. Aí depois eu vim com o rosa chiclete, né? Que é esse aqui, que o pessoal chama de tom de pele. Passando pela personagem, porque a minha personagem, ela é branca, meio pálida. Só que eu acho que não vai dar certo não, porque como é que eu vou fazer uma pele pálida com lápis de cor, sendo que não dá certo. Mas aí depois eu vim com branco pra dar uma reforçada, né? Pra ficar mais homogêneo. Depois eu vim com um lápis amarelo pra poder deixar um destaquezinho amarelinho aí. Não sei se vocês entenderam, mas ficou bonitinho. Aí depois eu vim com os lápis de cor nos olhos. É que ela tem um olho vermelho e um amarelo. Aí eu só contornei, depois eu vim com lápis preto. Aí comecei a fazer o olho vermelho e o amarelo junto.
Eu acho que esse olho vermelho poderia ter ficado um pouquinho mais vermelho e não ficou tão vermelho assim. Aí depois eu vim fazendo essa parte branca dos olhos, também ficou legal. Eu acho que eu poderia ter dado mais destaque pra esses olhos, mas ficaram bonitos, sabe? Quando vocês verem o desenho final, vocês vão ver como ficou bonitinho. Depois disso, eu vim escolher as cores que eu ia usar no cabelo. O cabelo dela pra ser um branco, mas eu não tinha ideia de como eu ia fazer, então o que foi que eu fiz? Eu fui fazendo algumas partes com esse lápis roxo aqui. Porque dá a entender que é o cabelo claro se eu usar esse tom. Depois que eu fiz esse tom aqui, eu vim com uns tons cinza pra reforçar algumas partes. E depois eu vim fazer de novo com esse lápis roxo também outras partes. Eu sei que eu fui mesclando cinza com roxo. Depois eu coloquei também um pouquinho de azul. Aí eu fui fazendo alguns contornos com esse lápis amarelo pra dar a entender que é luz, sabe? E não ficou bonito. Depois eu vim com esse mesmo roxo e fui fazendo algumas partes pra sombrear o cachecol. Porque o cachecol é vermelho, então por que não sombrear com um pouco de roxo e depois vir com o vermelho por cima? Tanto que eu tenho 2 lápis vermelhos nessa caixa, inclusive esse aí que eu usei mais pra dentro, pra ficar mais escuro, ele é um vermelho assim bem intenso. Só que eu não queria fazer o cachecol todo com essa cor pra não ficar muito destacado, sabe? O foco não é o cachecol, e sim o rosto dela. Aí depois eu vim com esse lápis mais intenso pra fazer essas sombras assim mais escuras. Eu acho que eu poderia ter caprichado mais no cachecol, só que eu não tava muito confortável pra gravar, porque eu tive tanto trabalho nessa gravação, você não tem ideia. Quando eu comecei a gravar, de repente algumas partes do vídeo ficaram pixeladas e eu cortei. E eu pensava que eu não ia conseguir gravar. Acho que foi mais de 2 horas gravando. Até que eu terminei rápido, mas se não fosse a questão de eu não estar confortável e o celular tá dando pau no OBS, porque ele tava pixelando tudo, não sei porquê, eu teria ficado mais tempo e caprichado mais. Quem sabe um dia eu tenho uma câmera e consiga trazer umas speed art com mais qualidade pra vocês, mas por enquanto é isso mesmo. Aí eu fui fazendo aqui, contando as estrelinhas, né? Porque eu não sei se vocês tinham percebido, mas tem estrelinhas aí ao redor. É só pra dar um charme mesmo no desenho. Aí eu vim também no dente dela e nos olhos com a caneta de gel. Eu tenho essa caneta de gel branca faz tanto tempo e eu nem uso ela. Foi na época que eu parei de desenhar desenho de anime, né? Porque eu tinha comprado ela pra fazer detalhes em desenho de anime. E eu não sei se vocês perceberam, mas eu fiz o nariz dela diferente, porque é desse estilo de nariz que eu quero fazer agora nos meus desenhos, porque eu acho que fica mais bonito. É simples e mais bonito, sabe? Eu acho que o jeito que eu fazia antes não ficava muito bonito e eu acho que estragava o rosto do personagem. Depois eu coloquei aí a área, coloquei a data, né, que foi o dia 3/6, que eu fiz esse desenho, e coloquei a minha assinatura aí, Rio Art. Agora eu vou tirar o desenho no papel pra vocês verem mais de perto como foi que ficou. Eu gostei muito do resultado, ficou bem bonito, né? É uma área. Esse aqui é o primeiro que eu faço pra valer numa folha grande e eu gostei muito do resultado. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso trazer desenhando o restante, porque são 6 personagens principais do meu livro. Eu posso trazer também desenhando a deusa e os outros deuses, se vocês quiserem, é claro. Deixem aí nos comentários se vocês gostaram do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, um comentário, compartilhar esse vídeo também, assistir até o final, pra me dar aquela ajuda. A palavra-chave do vídeo é: termina esse livro logo. Fala aí nos comentários que eu vou saber que você ficou até o final. Mas é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!